Ministério do Turismo e Vivara apresentam uma conversa com a artista Yana Maia, que foi uma das artistas convidadas do Contemporâneas Vivara 2022, pintando um mural na cidade de Olinda, em parceria com a poeta afrodescendente. Yana Maia é artista visual e técnica em agroecologia, natural de Recife. Trabalha principalmente com desenho, pintura de quadros e murais, utilizando a técnica da geotinta, pintura natural com terra, que vem estudando desde 2017. Sua poética se desdobra através de um olhar sensível e transcendental para pequenas belezas cotidianas. Sua pesquisa artística é autobiográfica e vem sendo permeada por vivências e estudos no feminismo ecossocialista, na agroecologia, decolonialidade e na cultura popular. Yana, que prazer imenso te receber aqui. Nossa, uma grande alegria. Sou fãzona do seu trabalho e agora fãzona sua, assim, pessoa física, Yana, que eu tive esse Ah, prazer de te conhecer e conviver um pouquinho com você enquanto a gente estava ali pintando o mural e ai, quanta coisa que a gente trocou, assim, que pelo menos eu sinto que veio de você para mim, assim, que eu aprendi. obrigada, Vivi. Obrigada pelo convite, né, para estar aqui. Também gostei muito das trocas da gente. Eu acho que realmente mostrou que papo a gente tem, viu, para trocar, assim, muito. Né? Tô bem empolgada com essa conversa também. A gente é boa de conversa, né? Nossa, É, boa. Eu acho que assim, a gente pode começar falando um pouco de um primeiro motivo que a gente está aqui. Acho que o motivo da gente estar aqui reunida são vários, mas um primeiro, assim, que é esse lugar onde acontece a nossa conexão mais prática, que é o Contemporâneas Vivara. A gente pintou um mural em Olinda, que é uma colaboração sua com a Flor Descendente, poeta do Isla das Minas aqui de São Paulo. exato. Bom, eu acho que eu poderia começar trazendo a própria poesia, né? Porque eu achei muito interessante, assim, quando eu recebi por e-mail, né, a poesia da Flor Descendente, que é uma poesia que fala sobre você dar um salto, né? Você ir para o mundo a partir do lugar de onde você é, sem se esquecer de onde você vem. E Uhum. eu acho que eu me identifico muito com essa poesia a partir do momento que, por exemplo, eu me decidi ser e me manter enquanto uma artista nordestina, né? De continuar no lugar de onde eu sou e relacionar principalmente toda essa poesia não só com essa questão do território, mas com o próprio material que eu uso, né, que é a geotinta. Uhum. E aí falando disso, dessa mistureba toda que eu vim trazendo, porque quando a gente fala sobre ser artista, né, você seguir uma carreira de artista, aqui, acho que não só carreira de artista, mas em carreiras profissionais de uma forma geral, existe um mito, né, no Brasil inteiro, mas principalmente aqui no Nordeste, de que quando você se forma, se você quer ser um bom profissional, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio, se você quiser ser como você é, né? Se você quer ser um bom artista, né? Eu tenho muitos amigos que migraram para lá, né? Para ir para a região de vocês. E assim, eu acho que realmente é uma região muito rica em muitos aspectos, né? Já tive a oportunidade de estar aí para visitar algumas vezes e achei maravilhoso fazer troca com quem é daí. Mas realmente, nesse sentido, eu precisei fazer essa resistência de permanecer no lugar de onde eu sou, de conseguir alcançar muitos lugares, sendo quem eu sou, sendo do lugar de onde eu sou. E por Uhum. isso minha insistência em permanecer com o pé nesse chão, né? E eu acho que, principalmente agora que a gente tem esse recurso, né, das redes e, enfim, da internet, Uhum. isso é muito mais possível do que há um tempo atrás, em que a galera realmente tinha que migrar, né, e tal. Mas, enfim, essa poesia dela me bateu muito nesse lugar. Eu Hum. acho que eu consigo me ver nesse lugar dessa pessoa que está mantendo seu pezinho no chão, mas não deixa de voar, né? Ai, que linda! Ai, é tão lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Ai, maravilhoso. E eu gosto muito de como você fez a personagem, ela com o braço assim, ó, e o braço ele alcança o céu mesmo, e o chão também, né? Os pés também ficam ali no chão muito. Muito firmes e ao mesmo tempo muito flexível, né? Eu gosto de trabalhar minhas personagens um pouco assim, sabe? Desconstruindo um pouco o corpo feminino, já que a maioria das vezes elas estão nuas, né? Minhas personagens. Então eu procuro.
fazer o corpo um pouco estranho, né? Para poder a gente olhar para Uhum, outras coisas que não seja a nudez, para outras coisas que não seja uma coxa, um peito, uma coisa assim, sabe? uhum. Então, é de propósito que eu estico bem muito ela a ponto dela se tornar alguma outra coisa, né? E no caso, eu quis dar uma ênfase muito grande a esse pé firme no chão e a esse braço que se estica e alcança, tá alcançando ali um certo ponto, mas poderia ir muito mais, né? Uhum. Acho que é um pouco por aí. E você tá falando do corpo, desse corpo elástico, eu já tô me lembrando de você pintando. Você pin... Porque essa dimensão da pintura na rua, né, ela exige um balé mesmo do corpo, uma elasticidade. Até assim como você aumenta o seu braço usando o extensor, né, o Sim, alcance do braço. Então, o seu braço fica muito comprido e eu acho que tem um outro deslocamento de corpo, assim, né, na criação na rua. sem dúvida, sem dúvida. Tem um amigo meu que é grafiteiro também, que ele costuma dizer que é quase que uma dança, né? No caso, esse meu amigo, ele faz muito, como é que se diz, lettering, né? Tipografia. Então, ele, Uhum, como ele tem uma precisão muito grande no o Ramon Salles, lá do Ceará, ele tem uma precisão muito grande, assim, nos traços que ele tem que fazer. É uma dança, realmente, para ele ficar pintando, né? E eu sinto que isso, na verdade, também se reverbera em qualquer pessoa que se propõe a pintar grande. Você usa o seu corpo inteiro, né? E aí, quando tem ainda essas outras ferramentas, né? O extensor eu achei muito curioso, porque eu acho que eu nunca tinha pego um extensor tão grande. Já usei alguns, mas não um que esticasse tanto a ponto de eu conseguir ficar no chão, né? Geralmente a gente usa a escada e vai mais um pouquinho. E com aquele ali eu conseguia ter uma extensão, na verdade, do meu corpo inteiro, não só do braço. Porque para poder fazer o desenho, para manter firme o desenho, né, e conseguir manter o traço direitinho, eu tinha que manter meu braço muito firme. Então, quem desenhava era meu corpo que ia ali, né? E eu que estava ali assistindo, né, o teatro da produção da pintura, né, é gostoso, é hipnótico, é terapêutico, assim, é muito bom, assim, te ver pintando. E aí passaram esses meninos de uma escola, né, porque a gente pintou ali numa rua de Olinda que também bastante trânsito de pessoas. E aí passaram esses meninos e eles tiraram uma foto com os braços para cima, assim, igual a personagem. E você pinta na rua há um tempo já, né? Já, assim, bom, comecei a me aventurar no universo da arte urbana e do grafite, acho que por volta de 2015, por aí, Hum. pintando com spray, com látex e tudo mais, né? Cheguei a participar na época, de um festival de grafite em Recife, né? Nesse Fusion. É, enfim, mas o rolê mesmo de pintar na rua, né? De dar rolê que a galera chama, né? De você ir Uhum. pintar de forma muito espontânea, sem ter que marcar um muro mesmo, pedir autorização, essas coisas. Ele começou um pouquinho depois, eu tive que reunir um pouquinho mais de coragem para estar na rua, né? É, acho que eu me sentia muito vulnerável enquanto mulher de chegar e meter as caras, assim, ir para Uhum. pintar o muro de alguém. Vai que alguém não gosta e vem reclamar comigo e chamar a polícia e sei lá mais o que poderia acontecer, né? Então eu comecei a dar rolê mesmo com algumas amigas que já faziam isso, que já tinham esse costume. A primeira foi Berinha, que é uma mana. Ela é canadense, na verdade, mas ela, enfim, está sempre por Recife. Ela morou um bom tempo por lá. E nessa época ela estava lá por Recife. Eu falei, né, da vontade que tinha de dar um rolê, de pintar na rua. E ela me chamou e foi ótima, assim, porque ela desmistificou muitos dos medos Uhum. que eu tinha. Pintamos eu, ela e o companheiro dela, que é lá de Recife. E depois eu tive a oportunidade também de dar alguns rolês com Mariana de Matos, que é uma artista maravilhosa, né? E que eu Uhum. conheci justamente porque ela grafitava as poesias dela na rua. E eu achei muito Uhum. interessante isso, porque ela andava com um canetãozinho recarregável, que ela mesma fazia as cores das tintas que ela queria carregar, né? Andava com aquilo ali na bolsa, super discretinha, assim, e tal. Quando ela via uma oportunidade, ela mandava uma poesia, assim, linda, Ai, maravilhosa, que dialogava muito com o contexto ali. Então, comecei a andar muito com ela, assim, nesse sentido, né? Enfim, também pensar outros projetos junto com ela.
por aí vai. Você não é a primeira artista que me conta isso, assim, de que tinha muita vontade de pintar na rua, mas não sabia exatamente como ia ser esse movimento. E aí teve alguma outra mana que te chamou e que te acolheu e falou: Não, eu já sei fazer isso aqui, vem aqui que eu vou te ensinar. E aí você vai se sentir Uhum, à vontade nesse espaço aqui também, né? E uhum, é isso, assim, acho que como a gente também vai construindo essas redes que possibilitam certos movimentos, né? uhum. Pintar Não, na sem rua. dúvida. E eu me sinto muito privilegiada, na verdade, de ter dado meus primeiros rolês de rua com mulheres, né? Porque as histórias que eu mais escuto das mulheres que estão há mais tempo no grafite Uhum. é que começaram a dar rolê com seus namorados ou com um grupinho da comunidade, mas tinham presente muitos homens e tal. E o que é muito recorrente no relato delas é o quanto que acabavam ficando de segundo plano, né? O quanto que os homens iam, mas ela era um lugar ali à parte, né? Não se sentiam tão boas quanto seus companheiros ou não se sentiam tão capazes quanto seus amigos, enfim. A sensação que eu tive de dar rolê pela primeira vez com outras mulheres é que, assim, isso foi muito fácil de eu me sentir capaz. Porque, Uhum. enfim, o estímulo foi bem esse mesmo, assim, né? De mostrar, olha, isso aqui não é grande mistério, você também pode. Tem esse cuidado que a gente precisa ter, mas no geral tá tranquilo. Ah, eu adoro. Eu adoro essas. Quando a gente percebe também, né, que juntas a gente se possibilita esses espaços novos, dá muita vontade, né, de colaborar e de estar em coletivo. Inclusive, você é uma pessoa que participa de muitos coletivos, né? Você tá. Sim. Me conta um pouco disso, porque você tá no Trovoa, Terra Coletiva, e também eu vi um Pixie Girls que eu já achei assim, da rua. Meu trabalho, assim, enquanto artista, ele é um pouco, no geral, ele é um pouco solitário mesmo. Sou eu aqui no ateliê, fazendo minhas próprias coisas e tal, mas aqui e ali eu procuro estar em diálogo, assim, com outras Uhum, pessoas, né? Coletivos de arte que eu faço parte atualmente são esses três que você mencionou, né? O Trovoa, que eu acho que dos três é o que eu estou mais ativa mesmo, que, enfim, é uma articulação nacional, né, de artistas racializadas, que, enfim, assim, a proposta não é trabalhar só com uma linguagem, né, é com arte contemporânea, de uma forma geral. Tem o Terra Coletiva, que é um coletivo que surgiu a princípio para trocas mesmo, assim, de saberes entre artistas que também pintam com terra, né? Visto que esse conhecimento da geotinta, ele me foi, a princípio, impulsionado por uma outra artista, mas que eu não mantive muito contato com ela, então eu senti muita necessidade dessa troca, né? Então ele uhum. surgiu um pouco nesse lugar, mas acabou que a gente já fez algumas ações juntos, assim, aqui e ali. Quando a gente consegue realmente se articular, a gente faz muita coisa legal. E desse coletivo participam artistas que pintam com terra e com outros tipos de pinturas naturais do Brasil e da América Latina. Então, assim, a gente está numa articulação muito bacana, realmente. E as Peach Girls são as meninas do grafite daqui de Recife e de João Pessoa, né? A gente juntou essas duas cidades. E elas foram a primeira crew de grafite mesmo que eu participei, na verdade, a única até Uhum. então. Que, enfim, é uma crew só de mulheres, se eu não me engano, foi a primeira de Recife que teve essa proposta, né, de ser uma crew completamente feminina. E que cola também muito com, não só nos rolês de grafite, né, de arte urbana e tal, mas cola também muito com os movimentos, né? Então, as Hum. Fish Girls já tiveram algumas ações junto ao Fórum de Mulheres de Pernambuco, junto, se eu não me engano, à Rede de Mulheres Negras também. A gente sempre as meninas estão participando de algum ato, de algum protesto também, então, assim, são super engajadas. Você é muito engajada, né? O seu trabalho é super engajado. Agora, eu acho que eu queria voltar um pouco no tempo e começar do começo, assim, da sua relação com a arte. Quando você começa a produzir arte, acho que talvez sentir que você tinha essa relação muito profunda com a arte, assim, a ponto de querer que isso fosse um caminho de vida, né?
E acho que a gente tem essas histórias assim fáceis da infância, né? Porque na infância a gente tem uma criatividade mais solta, mas não necessariamente aquilo se prolonga ou aquilo segue para a vida adulta, né? Como é que foi para você? Ou se você tinha em casa esse ambiente, ou quem foram as suas referências? Sim, eu já ia chutar essa também, desde criança, né? Porque geralmente, assim, é isso, todo mundo é artista quando é criança, né? Todo mundo tem esse lugar, essa possibilidade um pouco mais permitida, poderia se dizer, né? Que criança pode criar, bagunçar e ser criativa como quiser, né? No meu caso não foi diferente, só que, enfim, tive a sorte de em casa minha mãe sempre ter apoiado muito, assim, não Uhum, só a linguagem artística visual, mas, na verdade, expressões artísticas de uma forma geral. É, eu também, nessa época da infância, me aproximei muito da música também, cheguei a fazer alguns cursos de música aqui e ali. Na época eu fiz teclado, depois, mais tarde, um pouquinho já adolescente, cheguei a fazer bateria. Então, tipo, tem uns passeios que eu fui uhum, fazendo na infância, pré-adolescência, assim. Mas pode-se dizer que quando eu disse, não, eu quero escolher uma profissão e entre as coisas que me interessam e que eu acho que eu posso viver disso, e como profissão, mesmo ganhar uma grana, eu acho que a ilustração, a princípio a ilustração me interessou muito, né? Só que como não tem universidade de ilustração, eu uhum, acabei na época optando por um curso de publicidade, que acabei uhum, que eu não gostei muito, larguei uhum, e migrei para um compreendo, curso compreendo. e migrei para o curso de cinema de animação. Então, Hum, foi um curso que eu achei muito interessante, porque eu acho que ele abarcava muito de uma pluralidade de técnicas, na verdade, uhum, artísticas, né? Dentro do curso de cinema de animação, eu via fotografia, eu via produção fonográfica, né? Áudio, edição de vídeo, criação de modelos 3D, mas também via escultura, também via desenho, também via ilustração, quadrinhos. Então uhum. foi um curso que me deu um pouco essas possibilidades bem amplas, bem múltiplas, né? Mas que, enfim, eu acho que sempre fui navegando muito entre as coisas que iam me interessando, sabe? Entre as possibilidades que iam me sendo apresentadas também. Eu acho que a única coisa que realmente me acompanha desde a infância até hoje é o desenho. Uhum, A pintura, ela veio entrar depois um pouco. Ela veio entrar já, eu acho que já depois da faculdade. Eu comecei a estudar um pouco pintura meio por conta própria, sabe? Porque na faculdade mesmo eu não tenho lembrança da gente ter aprofundado realmente em pintura. Tanto é que eu uhum, só fui pegar em tinta a óleo a primeira vez depois de formada. Mas o desenho, a ilustração, esse universo sempre me acompanhou bastante, né? Agora decidi mesmo assim, não, eu quero viver das minhas ilustrações autorais, eu quero viver de arte, das minhas pinturas que eu faço, dos meus murais, dos meus quadros, foi agora na pandemia. Então, assim, foi uma Ah, coisa que não, beleza, eu vou encarar isso aqui, vou seguir esse caminho, sabe? Então, sério? Ai, me é, conta mais disso, porque eu acho que também tem isso que é essa aura mística do artista, né? Então, você se reconhecer arte, acho que existe uma questão prática e que é muito complexo mesmo viver de arte. Nosso país é bem complicado. A gente tem bem poucos recursos, bem pouco incentivo. Mas acho que também talvez seja uma visão até meio universal, né? Que a pessoa fala para os pais, quero viver de arte. E os pais falam, você não vai viver de arte. você, você vai morrer de fome. É. É Então, engraçado, eu acho que minha mãe nunca me disse isso diretamente, não, mas eu sentia que era um medo que pairava na família, assim, que eu escolhesse artes plásticas e fosse morrer de fome, porque até então a ideia que se tem é que só quem consegue viver de artes plásticas são os herdeiros, né? As pessoas que já são uhum, filhos de artistas, que já conhecem todo o caminho ali dentro. E hoje em dia eu diria assim que eu não concordo totalmente, mas em partes, né? Eu uhum, acho que sim,
o universo da arte, se a gente for olhar lá para trás, né, o universo da arte contemporânea, como a gente conhece, essa estrutura de museu, de galeria, vernissage, o próprio nome de vernissage, né, já diz de onde vem, Uhum. isso vem da Europa. Isso Aham. vem, né, esse modelo, ele veio para junto com a burguesia para poder, digamos assim, fruir os pensamentos e as Uhum. produções burguesas entre si. Uhum. Realmente, quem não faz parte dessa linhagem, né, de pessoas que estão dentro desse meio, tem um pouco de dificuldade de entrar, até porque a nossa origem é outra, né? Se a Uhum. gente for olhar para a arte indígena, para a arte vinda dos povos indígenas de África também, a gente tem Uhum. uma outra lógica que funciona completamente diferente. Inclusive, a arte ela é muito mais ligada ao coletivo do que ao indivíduo, artista, autor, né? Mas, enfim, não sei, eu acho que eu dei uma devagada total agora, Gosto, né? gosto, gosto. Você não sabe, eu fui fazer. Aqui minha cabeça já foi vários bugs aqui, o que eu fui. Nossa. Porque eu penso também muito sobre essa coisa do espaço do museu, né? E mesmo desse museu em que acontecem as artes visuais, né? O que, que mais é o museu? O que mais pode ser o museu? Eu acho que eu sou tão encantada pela rua, pela arte produzida na rua, assim, pela dinâmica, pela troca, por ser já um lugar que tem uma vida acontecendo, assim, eu não sei, eu amo arte na rua, assim, eu amo, e eu acho que talvez seja um pouco nesse sentimento, assim, de entender quais são as nossas possibilidades de criar as nossas dinâmicas para a nossa arte, sabe? Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Acho que o grafite ele já é, na verdade, um movimento que surgiu de pessoas que estavam tentando justamente uma saída para isso, né? Assim, para falar a verdade, ele surgiu muito espontaneamente com a próprio, eu poderia dizer assim, até um próprio instinto mesmo humano de escrever nas paredes. A gente tem isso desde as cavernas, sabe? Assim como a Sim, geotinta a gente tem desde as sim, cavernas, né? sim, sim, sim. Então é uma coisa que é quase que natural para a gente, ali, escrever, nos comunicar através das paredes, através do espaço comum, né, entre outras pessoas, porque alguém vai passar ali, alguém vai ver. E, e ao meu ver, o grafite, ele até hoje ainda desafia essa lógica institucional, né, de galeria e tudo mais, por justamente ser muito aberto, muito democrático, né? Um museu democrático. Você não precisa ter Uhum. horário de visitação, você vai a qualquer hora, você está vendo, né? Não, eu amei que você lembrou da arte rupestre, porque tem isso assim muito dessa subjetividade coletivizada, né? Assim, de repente são as questões daquele grupo sendo tratadas em imagens. E aí tem a questão da terra, da tinta, né, com esses pigmentos de terra. Pernambuco tem diversos lugares de pintura rupestre, né? Tem sim. Assim, só da minha cabeça agora eu me lembro do Vale do Catimbau, Uhum, e, enfim, em outros lugares do Nordeste também a gente tem a Pedra do Ingá, a gente tem, enfim, tem muito lugar, tem muito sítio arqueológico, né? tem. Que eu acho que a parte mais interior do Nordeste, né, Agreste, Sertão, se preservou muito desses sítios arqueológicos também porque a civilização foi demorando, né, a invadir e quebrar Uhum, tudo, porque quando a gente pensa na lógica colonial, ela era de invadir, quebrar tudo sem perguntar o que que é, né? O que que aquilo uhum. significa. Então, eu imagino que deveria ter muito mais. Assim, no litoral deveria ter também aí suas artes rupestres, mas a gente talvez não tenha tido o prazer de conhecer. Não. Mas sim, tem bastante. Os Eu povos indígenas visitei. já faziam muita arte com geotinta, né? Pois é, eu visitei a Serra da Capivara, no Piauí. Uhum, Eu uhum. nunca visitei os sítios rupestres arqueológicos em Pernambuco, mas no Piauí, para mim foi muito transformador. Foi muito assim. E tem uma questão do tempo, né? Te dá uma perspectiva de tempo também, de que 10 mil anos atrás já tinham pessoas habitando aquele espaço e elaborando a vida, elaborando a relação com a natureza, enfim, criando cultura, né? 10 mil Uhum. anos atrás. Então você consegue ver e tem uma evidência visual, né? Porque uma coisa é te contarem essa história, outra é você dar de frente com essas pinturas. Isso é muito.
É muito, é muito forte. Eu me lembro de uma cena específica assim que eu até comento sobre ela em diversas conversas assim que é marcante pra mim. É uma pedra muito, muito alta lá na Serra da Capivara e é meio isolado assim, claro, não dá pra saber o que tinha ali antes e como era ocupado aquele espaço, mas não, naquela rocha específica, que é uma rocha coberta, não tem mais nenhuma outra intervenção a não ser essa cena, que é uma cena de guerra, uma cena de batalha. Então, são, sei lá, 5 guerreiros de um lado, 5 do outro. E aí você fica pensando, quem pintou isso? Por que pintou isso? A pessoa viu isso, ela imaginou isso, ela viveu isso. Por que é que foi essa cena que ela sentiu necessidade de botar para fora, né? De materializar ali e de elaborar a Uhum. partir daquele desenho. Eu assim, e aí você olha aquela cena e depois aquele chapadão assim, a vegetação, um negócio exuberante, gigante, você fica é meio falta de ar assim, você fica, nossa, viver é muito fantástico, viver é mágico Sim, mesmo. é mesmo. É, e eu E tô aqui. essas cenas, elas, eu imagino, até pela própria dinâmica da cena, as dinâmicas que deveriam acontecer na época, pode ter sido uma necessidade de contar a história. Pode ter Uhum. sido uma necessidade de alguém explicar melhor, né? Quer que eu desenhe para explicar melhor? Deve ter sido alguma coisa nesse sentido, eu imagino, porque são cenas muito detalhadas, né? Eu acho que não só essas cenas de guerra, tem outras experiências também sendo detalhadas. Eu imagino que muitas experiências espirituais deviam ser relatadas Uhum. também, enfim, tanta Uhum. coisa, né? Uma coisa meio ritualística mesmo, né? Uhum. É. Agora, eu lembrei das pinturas rupestres, acho que pela característica de espaço público, né, de estar fora, né, desses lugares fora, mas também por conta da questão da geotinta, né? Eu queria muito que você contasse como foi esse encontro com a geotinta e explicasse um pouco mais também desse processo, que Eu achei bom que a gente chegou nesse assunto a partir da pintura rupestre, porque eu já nem preciso fazer esse Uhum, panorama, né? Porque normalmente quando eu começo as minhas oficinas para contar um pouco sobre geotinta, eu sempre digo, gente, não é nenhuma novidade isso aqui, tá certo? Parece novo, mas não é. Isso uhum, já é feito há muito tempo e ainda é feito, né, por muitos povos indígenas do Brasil e povos indígenas do mundo, né, na verdade. É, mas, bom, meu contato com a geotinta, né, de entender que era possível pintar a partir do barro, né, mesmo, usar esse material mesmo, foi, foi a partir de uma amiga que ela é ceramista, uma artista chamada Beatriz Onirá. Ela faz cerâmicas num estilo que é muito tradicional no interior de Minas Gerais. Ela é de Minas Gerais. uhum, Ela é natural de lá, né? Eu vi pela primeira vez uma arte muito parecida com a dela quando eu fui a Milho Verde, se eu não me engano, no interior de Minas Gerais, e depois fui passear nas redondezas e vi uns artesanatos que estavam sendo vendidos lá, que eram cerâmicas, né? Que eram feitas, queimadas e depois pintadas com barro, né? E uhum, aí esse barro que era pintado por cima, ele, pelo que eu entendi, não era queimado junto com a cerâmica, nem sempre, né? Porque quando o barro ele vai para queima, ele acaba mudando de cor e tal, então era uma geotinta. Era uma tinta feita para ser aplicada por fora, né? Quase como com um verniz ou alguma coisa assim. E aí essa amiga ela já fazia, ela já usava, usa até hoje, assim, essa é uma das técnicas principais que ela usa no trabalho dela. E aí ela tinha um ateliê em Olinda, a Bia, e ela estava de mudança desse ateliê, e já fazia muito tempo que eu estava devendo uma visita a ela, e fui, enfim, fazer essa última visita, fui conhecer lá melhor o espaço dela, ela foi me mostrar o forno, todo o espaço que ela tinha do ateliê, e ela me deu alguns pigmentos que ela tinha. E ela disse, olha, isso aqui, você pode fazer tinta com isso aqui. Eu fiz, caramba, eu não sabia, mas como é que é, mulher? Ela, mistura isso aqui com água e cola, já foi. Bem rapidinho, essa foi a oficina dela, sabe? Já foi. Só que aí, no caso, ela me deu os pigmentos já preparados, ou seja, o barro já peneirado, moído, já todo tratadinho, para poder misturar só e fazer a tinta, né? Enfim, agradeci muito, né, esse conhecimento que ela repassou e procurei enfim, trazendo também isso para minha arte aos pouquinhos e tal. Nessa época
eu já estava começando a me interessar mais sobre a agroecologia, já tinha feito alguns trabalhos para uma ONG de agroecologia aqui em Recife, o Centro Sabiá. E então esse assunto estava muito na minha cabeça, inclusive me fazendo questionar os materiais que eu usava e o quanto que Uhum. aqueles materiais poderiam ou não trazer uma relação com o território e com toda a luta agroecológica também. E aí, com essas provocações em mente e com esse conhecimento que ela me repassou, eu fui participar de uma residência artística lá em Natal, chamada Em Arte Urbana. Inclusive, conheci o Diego Moro lá, conheci a Magrela lá, conheci uma galera, assim, bem massa do grafite por lá. Inclusive, conheci o pessoal do Ácido lá também, foi a primeira vez que eu vi. E aí, durante essa residência, a gente tinha que pintar uma extensão enorme, assim, de várias casas, numa comunidade que tem lá em Natal, chamada Passo da Pátria. E eu lembro muito claramente de um dia, enfim, eu já estava um pouco experimentando nos bastidores essas tintas, mas indo pintar na comunidade com as tintas do projeto, né, que eram spray, látex e por aí vai. E eu lembro que depois de finalizar uma das pinturas que a gente fez na casa de um dos moradores que ficava na beira de um rio enorme que tem lá, que é o Rio Potengi, que é o rio principal que corta a cidade, que corta, na verdade, todo o estado do Rio Grande do Norte. É, e a gente estava vendo, inclusive, um pôr do sol lindo, maravilhoso, uma cena exuberante, assim, né? E a gente terminou a pintura e os meninos fizeram, e agora, onde é que a gente vai lavar os pincéis, né? Porque, enfim, se a gente for guardar e esperar secar, pode acabar perdendo o pincel. Vamos... Aí eu fiz, vamos bater na casa de algum morador, ver se alguém pode emprestar uma pia, uma coisa assim. Aí um amigo virou para mim e fez, oi, Ana, tu acha que o cano da pia dos moradores dessa comunidade vai para onde? Eu acho que vai para uma estação de tratamento? Não, vai direto para o rio. Então vamos Uhum. lavar aqui no rio mesmo. Isso foi foi muito doloroso, minha gente. Eu Nossa, lavei o pincel você no rio. Foi contando horrível. doeu. Foi horrível. Foi doloroso. Obviamente que não é nenhuma novidade se a gente parar para Não, claro, pensar. Muitos de nós já podem ter feito isso indiretamente, através de uma claro. lavagem de pincel num lugar que não tivesse acesso a um tratamento de água. Mas, enfim, fazer isso de fato, assumir isso de fato foi doloroso, né? E eu lembro que depois disso eu enfiei isso na minha cabeça que eu queria mudar a forma como os materiais com os quais eu trabalhava, né, para que fossem um pouco menos impactantes. Uhum. Bom, a partir daí eu comecei a trazer a geotinta para a arte urbana, mas também para as minhas ilustrações, né, os meus quadros, já ilustrei dois livros infantis e já fiz a capa de um outro livro também, Uhum. usando geotinta. Então, é uma parada que já está bem presente no meu trabalho desde 2017, né? Já há uns 5 anos. E aí, uma coisa que eu fiquei bastante curiosa, né, quando a gente foi pintar, acho que tem duas coisas. A primeira é de onde você arruma os pigmentos, como é o preparo daqueles pigmentos, porque aí você chegou com a mochilinha, vários potinhos assim, e também como é que você faz para fixar esses pigmentos na parede, né? Porque ainda mais na rua Uhum, que fica sujeito às intempéries todas, né? O vento, a uhum. chuva, a umidade, enfim. Acho que são algumas curiosidades que eu, pelo menos, eu fiquei muito fascinada olhando você pintando. São curiosidades muito recorrentes, assim, bom, primeiro sobre os pigmentos, né? Os pigmentos que eu usei nesse muro em específico, eles são, na verdade, uma coleção de vários lugares por onde eu já fui passando, né? Tem Uhum. pigmento ali que veio da ilha de Itamaracá, tem alguns outros que vieram lá do Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Tiveram outros que não, eu catei num depósito daqueles de metralha de construção civil, que quando vão construir um prédio, uma casa, ou uma fossa, ou qualquer coisa que o pessoal precise cavar, quase sempre o barro é jogado num papa-metralha, né, que vai para um aterro, vai para alguma coisa assim, então é um barro geralmente descartado pela construção civil. Então, quando eu encontro isso pela cidade, eu sempre pego uma sacolinha para mim. É, mas aqueles em específico que eu usei foi isso, veio cada um de um lugar diferente, né? É minha coleção, digamos assim, eu até tenho aqui algumas aqui em Ah, cima, que é outra coleção que eu andei fazendo no último projeto que eu fiz, que eu viajei pelo interior de Pernambuco.
E, bom, para poder fazer o pigmento, eu basicamente diminuo a granulometria do barro, né? Quando eu pego ele cru mesmo, ele que vem às vezes uma pedrona, assim, de barro, né? Às vezes ele vem um pouquinho mais despedaçado, mas no geral ele vem bem grosseiro. Então eu faço uma peneiração, uma trituração para diminuir os grãos, tirar a areia, deixar só a argila mesmo. Guardo ela no formato de pó, dentro de potinhos de vidro, né? Que eu consiga ver as cores que eu tenho disponíveis. E na hora de fazer a pintura, eu faço a mistura. Que aí eu misturo com água e um pouquinho de cola. Cola branca, escolar mesmo, assim. Uhum. Cola, o pessoal diz PVA, né? É uma cola que, assim, bom, não é a situação ideal, né? Se a gente for voltar para essa situação que eu narrei no Rio. Eu também não lavaria meus pincéis diretamente no Rio ainda. Mas eu sei que se, por exemplo, acontecesse de derramar, de qualquer coisa assim, é um pouco menos nocivo. Uhum. Mas é o que eu consegui, foi o equilíbrio que eu consegui encontrar para continuar pintando na rua. E ela consegue ter uma fixação muito boa, a cola, né? Tanto é que ela é muito usada para fazer lambe. E os lambes, contanto que ninguém vá lá e arranque, normalmente eles duram bastante tempo, né? Com Uhum. chuva, com tudo. Mas quando eu estou pintando no ateliê, por exemplo, que eu consigo ter um controle maior a respeito de, enfim, que eu não exponho as minhas telas à chuva ou enfim, sol e tudo mais, eu consigo usar ainda outros veículos, né? O que eu uso mais, fora a cola branca, é a baba de linhaça. E eu consigo fazer Hum. uma quantidade boa e guardar ela na geladeira, então sempre que eu vou usar, eu misturo ali. E dá um efeito bem legal, principalmente com papel aquarelável, fica muito legal. Mas também é uma técnica que é muito usada na bioconstrução, por exemplo, né, na permacultura e tudo mais, é a da baba da palma, que a palma é um cactus, que é muito recorrente, né, aqui no Nordeste, pelo menos, que é muito usado, que o pessoal chama de palma forrageira, que ela é muito utilizada para alimentar os bois, para alimentar as cabras, alimentar os bichinhos, né? Que é um cactus que ele é meio achatadinho, assim, redondo, cheio de espinhos, e aquilo ali você consegue fazer um grudezinho, assim, muito bom também. Também dá para misturar Gente. e fazer geotinta. E que até quando eu tenho oportunidade de ter ele, né, assim, porque realmente eu preciso ter ele e meio que usar meio logo, assim, não rola muito Uhum. guardar, né? Então, quando eu tenho oportunidade de ter acesso à palma mesmo, eu prefiro até fazer, até mesmo para arte urbana funciona bem também. Ah, é? Também. Uhum. Só é um pouquinho mais difícil de conseguir quando a gente está num contexto de cidade, né? Claro. Mas Ah, é, no total. interior, por exemplo, uma das comunidades pelas quais eu passei, que é um assentamento, né? O pessoal perguntou muito, ó, com o que é das coisas que a gente tem aqui no território da gente que a gente consegue fazer também essa tinta. E a gente foi fazer com a palma. E deu super certo, o pessoal gostou. Já ficaram super empolgados, inclusive, para pintar e reformar a casa e pintar a sala de casa. Enfim, foi Ai, ótimo. Ana, eu fico encantada, assim, tanta coisa que você tem para ensinar pra gente, quanta coisa para trocar. Eu já tô aqui pensando umas oficinas que a gente pode fazer, assim, porque eu fiquei. Não, por favor, é maravilhoso isso tudo, esse seu conhecimento. E outra coisa que me encanta é essa sua habilidade de conexão com as pessoas e de aprender, né? Eu acho que até essa sua disponibilidade, né, para trocar os seus conhecimentos vem desse lugar de você também aprendeu e estava aberta ali para aprender com as pessoas. Você citou um monte de pessoas aqui durante essa meia hora de Uhum. conversa nossa. E essa disponibilidade mesmo para aprender e para ouvir e para compartilhar assim o conhecimento, isso é inspirador assim. Isso é uma coisa que eu acho que eu devo muito mais ao movimento da agroecologia mesmo, sabe? Que é algo que a gente aprende muito fazendo e compartilhando, sabe? Sempre um fazer que é compartilhado, sempre um fazer que é pelo coletivo. Enfim, eu procuro trazer muito dessas influências para minha vida. Porque E você foi depois de cinco estudar. anos, Você foi eu estudar estudei. agroecologia, você me contou. Você é Uhum, técnica em. sou técnica em agroecologia, assim. Uhum. É, foi no meio desse percurso, assim, eu já estava pintando com geotinta, inclusive, foi em 2019 que eu entrei para o curso.
Inclusive, fomos atravessados pela pandemia, o curso que é completamente presencial, precisa muito Nossa, das imagino. pessoas, de botar a mão na massa, né? Acabou que a gente teve que terminar nosso curso online. Foi um curso maravilhoso, assim, que realmente transformou muito minha vida. É o curso técnico do CERTA, né? Que é a instituição que oferece esse curso gratuito de agroecologia todo ano. É um curso que dura um ano e meio e ele é bem focado em técnicas de agroecologia mesmo, né? Formação de técnicas, de pessoas que são capazes de realizar agroecologia. Mas acho que o principal desse curso realmente é a pedagogia, que a gente vai lá para aprender ela também. Que é uma pedagogia que ela alia muito essa coisa de você olhar para um problema, né? O meu problema ali que eu tinha de limpar o pincel no rio. Eu vou olhar Uhum, para aquele problema, pensar em soluções, pesquisar as soluções, botar em prática as soluções e compartilhar o conhecimento, né? Essa é a metodologia que é usada para uhum, aprender tudo. Então, quando a gente queria aprender, por exemplo, como fazer sei lá, estava com problema de água lá, com falta de água, como é que a gente resolve? Ah, vamos fazer captação de água da chuva. Como é que faz? Vamos pesquisar? Ah, aprendi a fazer, fiz. Olha, gente, assim, deu certo. Então, olha, como é que eu fiz, galera. É assim que faz e tal. E compartilha, né? E assim a gente ia construindo conhecimento junto. E é uma metodologia que eu acho muito massa e que eu procuro levar também para as minhas oficinas, para os projetos de arte que eu faço. E como eu estou agora, depois que eu completei esse ciclo de 5 anos, né, já dedicada a estudar e a pintar com a geotinta, eu senti muito essa necessidade de compartilhar. Então, estou num uhum. momento super aberta para oficinas mesmo. Você comentou aqui no início, eu anotei algumas coisas, eu fui passando pelas suas obras, muito ali compartilhada nas redes sociais, né? Amo redes sociais. E eu passei por uma video performance. Enquanto dormia, sonhava em pertencer a um amor eterno. Acordei pertencendo ao meu amor interno. Eu vi que, bom, você ilustrou um vinil recentemente, mas mesmo essa exposição que você fez também tinha uma playlist que acompanhava, que você criou para acompanhar a visita, e aí você me contou agora que você estudou música quando era criança. Como que a música participa acho que da sua vida, mas também do seu processo criativo, ou ela participa? A música, ela sempre esteve muito presente, assim, sempre foi uma queridinha, assim, minha, né? Eu gosto de cantar, já estive enfim, experimentando alguns instrumentos, né? Como eu disse, estudei teclado quando era criança, mas, enfim, já faz muito tempo que eu não toco nisso. Mas foi o suficiente para eu aprender partitura, por exemplo, para eu aprender aqui e ali, algumas teorias musicais. Mas sempre esteve ali naquele lugar digamos assim, da forma de arte com a qual eu me entretia mais. Embora eu goste muito das artes visuais, mas eu enxergava muito ela nesse lugar de trabalho, não tanto nesse lugar de lazer que a Hum, música tem, né? Só que agora, recentemente, a música começou a entrar mais no meu processo criativo, principalmente depois que eu comecei a enlouquecer com o coco de roda. Enfim, é impossível para uma pessoa morar 4 anos em Olinda e não virar coqueira, não virar aquela pessoa que está todo fim de semana no coco, seja no coco do pneu, no coco de Mãe Beth, eu sempre estava ali frequente. E comecei a aprender também a tocar pandeiro, então enfim, é uma coisa que já está muito presente nas minhas rodinhas de amigos, ali, aqui, ali. E depois que eu me mudei aqui para o território potiguara, encontrei outras pessoas que também são muito do corpo e que a gente está muito vivenciando esse momento. Inclusive, eu comecei a compor alguns corpos. Foi uma coisa que começou a surgir agora e que, junto com poesia, né, que é algo que também já me acompanha há um tempo, uhum, já começou a fazer parte digamos que uma etapa anterior ao meu processo criativo com a pintura. Então, ela faz hum. parte da minha vivência, faz parte das minhas experiências de troca,
A música para o Brasil, né? Eu acho que principalmente brasileira é muito musical. Então a música ela acaba sendo uma ponte muito interessante assim para se trocar com outras pessoas, né? Para se conhecer melhor outras pessoas, para interagir, para socializar. Então ela tem sido muito esse viés também para mim. Além das composições, aqui e ali uma coisa em outra que eu faça, ela está nos bastidores, ela está no lugar de realmente servir de inspiração, de vivência, de pano de fundo para aquilo que vai vir a ser parte do meu processo criativo na pintura. Eu acho que para a gente talvez finalizar, acho que se você quiser compartilhar planos futuros ou o que que você está com vontade de fazer, o que está te instigando, além de toda essa investigação com a música que você está elocubrando aí um pouco, e talvez referências para a gente seguir de outras artistas que você acha bom a gente acompanhar. Bom, eu acho que eu queria indicar logo de cara alguns artistas do coletivo Terra Coletiva, né? Eu acho que é uma galera muito bacana, assim, para quem curtiu meu trabalho, se interessou pela geotinta, ter também outras referências de outras maneiras de lidar com a geotinta, né? Tem o Gilberto Júnior, que é daí de São Paulo, inclusive, que o que eu acho muito interessante no trabalho dele é que ele faz as próprias telas com bioconstrução. Então, além de fazer a geotinta, ainda tem essa parte, né? Que é muito Olha. legal e ele faz um trabalho maravilhoso, finíssimo, muito bem pintado, realista e tal, enfim, tem outra vibe, né? Tem o Peuenu Arte Ofícios, que é a galera lá do Chile, que faz murais enormes, assim, que faz um trabalho também muito lindo com a terra de lá. E é um coletivo que eu indico muito de ver, porque é massa notar o quanto que uma mudança de território muda a paleta também de cores. Então, eles têm uma paleta muito deles, que reflete muito o território de onde eles são. Diferente das paletas que a gente vê mais comumente aqui no Brasil, que são mais um pouco mais terrosas, por exemplo, eles já conseguem alcançar tons mais frios, por causa da terra que tem lá mesmo disponível, né? E tem a querida Marcela da Terra, que é uma das que também faz parte do Terra Coletiva, uma das que está mais à frente, inclusive, do Terra Coletiva, que movimenta muitos projetos lá pela região dela também. Eu acho que, a princípio, eu queria indicar essas três pessoas. E para quem quiser acompanhar mais o que a gente anda fazendo, eu acho que é massa dar uma sacada no Nós. O Instagram é Nós Arte Território. A Uhum. gente está terminando de fechar agora o desenvolvimento de um site também, que vai, enfim, todo mundo vai poder acompanhar melhor, entender melhor o projeto como um todo. É, Enfim, assim que eu tiver o link também eu te mando para colocar aí na descrição e tal. Que o Nós apesar de ter sido um projeto que já foi executado aqui em Pernambuco, né, aqui nesse ano, mas é um projeto que eu pretendo repetir, sabe? Eu pretendo dar continuidade a ele, transitar por outros territórios, outras noções de coletividade, enfim, eu acho que é um pouco dos planos futuros que eu estou querendo fazer, nessa parte que eu sinto que é a minha devolutiva para o mundo desse saber que eu adquiri, né? Então, isso fora os meus projetos pessoais, eu diria que o Nós é o meu projeto coletivo, que eu ando querendo mais botar para frente aí. Obrigada demais, Ana, obrigada. Eu que agradeço. Prazerzão conversar com você, mulher. Você é maravilhosa. Oh, não, o prazer é todo meu, que é isso, nossa. A gente sai inspirada aqui dessa troca. Muito, muito, muito obrigada.